Posso ter aquilo que eu não sou, porque se eu não acredito naquilo que eu sou, como eu posso ter? Então hoje a gente vai falar do ser, fazer e depois do ter, e não do processo contrário, como muitas pessoas, né, elas querem ter para depois elas serem. Olá, Marcelina, tudo bem? Vamos chamando o pessoal aí. Então a gente precisa primeiro ser, fazer e ter. E agora, nessa nova era, com esse novo humano, nós precisamos também fazer. Aí a gente pode ser e ter, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de começar a ser. Então, se a gente começar pelo fazer, é mais fácil a gente ser e depois ter. Mas o processo correto é ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. Então a gente precisa saber aí ter uma mentalidade próspera. E eu já falei sobre prosperidade várias vezes aqui, várias vezes do conceito que eu tenho sobre o que é prosperidade. Prosperidade é desenvolvimento constante. A prosperidade é um caminho natural. Nós já somos prósperos, nós já nascemos prósperos. Só que nós acabamos esquecendo isso, porque a gente vai pegando os nossos condicionamentos, os nossos padrões mentais, as nossas crenças, que é tudo aquilo que a gente acredita como verdade, as pessoas que criam a gente, as pessoas que estão ali no nosso convívio, vão passando aquele modo de pensar, o modo que os exemplos, e a gente vai acumulando aquilo e vai parando de acreditar no que realmente nós somos, na nossa verdadeira essência. Então a nossa essência é prosperidade. Então aqui eu já quero quebrar um paradigma que nós temos aí. Pra gente viver uma vida próspera, uma vida abundante, a gente precisa quebrar o primeiro paradigma, que é que a gente é só esse corpo físico, que só a matéria existe, que só aquilo que a gente vê que existe. Então já começa por aí, a gente já tem que cortar esse paradigma, né? Quebrar esse paradigma, esse conceito de que nós não somos só esse corpo. Nós não somos só um corpo, nós somos seres espirituais vivendo essa vida temporariamente humana. Então nós trabalhamos em 3 planos, no plano físico, no plano mental e no plano espiritual, que é a nossa essência, que é a nossa conexão. Então tudo é energia, esse celular aqui é energia, eu sou energia, meu corpo é energia, esses livros são energia, tudo tem energia, frequência e vibração. Então tudo está vibrando. Então a prosperidade, ela está ligada a isso. Nós temos a prosperidade física, que é aquela que a gente pode pegar, a material, a tangível, carro, casa, apartamento, e a prosperidade extrafísica, que está ligada ao nosso bem-estar, que está ligada à nossa plenitude, à nossa completude, aquilo que eu não posso pegar, mas que eu posso sentir, é me sentir completa, é me sentir preenchido. E isso então é prosperidade. Prosperidade não é riqueza somente material, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas, estão com medo de perder esse dinheiro, estão com medo de perder tudo, tem medo das pessoas passarem a perna nelas, ficam o tempo inteiro com medo, vivendo uma vida de pensamentos escassos. Então a prosperidade, ela tem dinheiro sim, só que o dinheiro é uma consequência, ele é um efeito de uma causa, da causa do ser. E aí você tem o ter, então é uma consequência. Eu não preciso primeiro ter dinheiro para ser próspero, eu preciso primeiro ser próspero, porque o dinheiro vai ser uma consequência. Eu vou estar nessa energia do dinheiro, eu vou entrar nessa sintonia com o dinheiro e aí vou me tornar próspero. Então você é o quê? Você não é o seu corpo, você é a sua consciência. E o que é consciência, Dani? Consciência é o seu grau de acuidade para perceber o mundo e perceber as pessoas que estão ao seu redor. Então, quanto maior o seu nível de consciência, menos sofrimento você tem, porque você está mais consciente. Toda vez que você está consciente, você está presente, porque a gente, na maior parte do nosso tempo, nós não estamos conscientes, nós estamos no piloto automático, nós estamos inconscientes. A gente acha que a gente está escolhendo as coisas, mas a gente não está escolhendo as coisas, a gente está só
tendo reações automáticas. A gente está no modo automático. A gente está usando o nosso pensamento automático. E a nossa mente está lá, com aquele monte de pensamento, com aquele monte de vozes falando o tempo inteiro. E a gente só vai reagindo. Então, quanto mais consciente a gente está, menos a gente sofre. Por quê? Porque mais a gente aceita a realidade como ela se apresenta e aí a gente pensa, o que eu posso fazer para mudar? Como eu posso melhorar? Como eu posso sair disso? Então você é a sua consciência, você não é a sua mente. Você pensa, mas você não é a sua mente. Você é um ser pensante, mas o seu pensamento não é você. Você não é o seu pensamento, você é a consciência. Só que você deixa a sua mente te comandar. Então, ela comanda você, ela comanda o seu corpo, ela vai comandando tudo. E como que ela comanda você? Presa no tempo. Tanto no passado, te segurando lá no passado, como no futuro. E aí você acaba ficando alienado, você se entrega para a sua mente, você se entrega para o passado, e você está alienado, você dá o seu poder para o outro, você dá o seu poder para a sua mente, para ela comandar e para ela te levar. Então a gente tem que quebrar esse paradigma que nós não somos só corpo e nós temos que trabalhar com o mundo o quê? Com o mundo invisível para manifestar no nosso mundo visível. Então primeiro a gente tem que trabalhar o ser para depois o ter. E isso é trabalhar no mundo invisível para tornar as coisas o quê? Visíveis, para tornar as coisas materiais, para materializar aquilo que a gente deseja. Então tem outro paradigma aí que a gente tem que quebrar, que é que a prosperidade ela não é uma coisa natural. Não, ela é sim uma coisa natural. Ela já está no nosso DNA divino, ela é uma herança cósmica, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, a prosperidade é algo natural, a pobreza não, a pobreza é resistência, porque dá o mesmo trabalho ser próspero do que ser pobre, dá o mesmo trabalho, porque você tem que ficar sofrendo também, você está sofrendo, você sofre para pagar suas contas, você sofre naquele pensamento escasso, você vai só sofrendo, isso também dá trabalho, isso também gera sofrimento, então dá o mesmo trabalho, gente. Então, eu vou repetir para vocês, nós não estamos prósperos, nós somos prósperos, mas nós vamos esquecendo disso, nós vamos esquecendo por causa dos nossos condicionamentos, e os condicionamentos, que é aquilo que eu penso, a forma como eu me comporto, a forma como que eu ajo, ele começa a me comandar, e eu começo a ser isso, e aí a minha vida começa o quê? A repetir ciclos, a repetir padrões, e aí eu não consigo sair desse círculo. Aí parece que mudam as pessoas, mas nada muda na sua vida, nada modifica, tudo parece que está sempre igual e aí você não tem resultados. Então a primeira coisa para você ter prosperidade, você tem que acreditar já que você é próspero, que faz parte da sua herança divina, que faz parte do seu DNA, porque se o todo que criou esse universo, se você quiser chamar assim de Deus, mas eu vou chamar de o todo, ele não ia colocar umas pessoas limitadas e outras não, esse vai ser limitado, esse aqui não vai ser. Ele criou tudo em abundância para todos. E se a gente começar a observar, tudo tem abundância, a natureza é abundante, o ar que você respira é abundante, a não ser que você está com algum problema de saúde, mas você tem ar em abundância, você não precisa pensar para respirar, você tem água em abundância, então tudo é em abundância, só que a nossa percepção, o nosso nível de consciência, quanto menos a gente consegue perceber as coisas, menor está o nosso nível de consciência. Então, quanto mais a gente está com a nossa consciência elevada, o nosso nível de percepção sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre nós mesmos é diferenciado. Então é isso que a gente tem que trabalhar para elevar o nosso nível de consciência. E quando eu levo o meu nível de consciência, mais presente eu tô. E quanto mais presente eu tô, mais consciente eu tô, mais conectado à fonte, ao todo, à centelha divina, ao eu superior, à inteligência universal, à inteligência infinita, aquilo que você chama a matriz divina,
você está conectado a Deus, você está conectado. E aí você recebe intuições, aí a sua vida entra no fluxo, você começa a fluir pela vida. O que é fluir? É oportunidades que aparecem, é pessoas que aparecem, é as coisas que se desenrolam. Ah, eu não vou ter mais adversidades? Não, você vai ter, porque isso faz parte da nossa vida, mas você vai saber, vai ter uma percepção diferente daquilo. Então, muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos, por quê? Porque a gente encontra uma adversidade. Aí toda vez que a gente encontra uma adversidade, a gente, não dá muito trabalho. Aí volta para a zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto, por mais que eu não goste de ficar lá, por mais que eu já estou acostumada, eu já sei o que vai acontecer ali, eu fico ali todo dia, eu já sei o que está acontecendo. Então eu não preciso me expor, eu não preciso ir. E aí toda vez que eu vou em direção ao meu sonho, na primeira coisa que aparece, na primeira adversidade, eu já, tá difícil, não vai dar, é muito complicado, aí eu, pumba, volto para a zona de conforto. Porque se você já tivesse conhecido, quando a gente alcança um sonho, isso vira zona de conforto. E zona de conforto não é ruim, gente, não é ruim. Se você tá lá e tá tudo bem, você tá confortável. Por exemplo, se você tem um emprego e você já tá nesse emprego faz tempo, você tá na zona de conforto. E você pode estar ganhando o seu salário, você tá contente com o seu salário, você tá contente de estar servindo aquelas pessoas. Então a zona de conforto, ela não é totalmente ruim. Ela só é ruim se você tem um sonho e você não vai atrás do seu sonho com medo das adversidades. Mas se você está satisfeito com as coisas que estão acontecendo na sua vida, você fica lá tranquilo, você fica lá, tá tudo bem. Então a gente só precisa sair dela se a gente tem sonhos, se a gente almeja coisas, e aí a gente tem que ir. Ou se a gente tá reclamando o tempo inteiro de estar ali, e continua ali. Então se você tá tudo bem, você tá lá, se você tá se sentindo pleno, satisfeito, completo, você não tem mais nenhum desejo, nenhum sonho, tá tudo bem ficar lá na zona de conforto, tá tudo bem. Você não precisa sair de lá, porque você já é seguro. Todos nós queremos o quê? Segurança, queremos se sentir protegidos, queremos se sentir seguros. Então, ficar na zona de conforto é muito melhor do que sair em direção aos nossos sonhos. A gente tem um desejo, mas aí a gente vê as adversidades, a gente vê as críticas, às vezes a gente recebe rejeições, e aí a gente tem medo de tudo isso e a gente acaba entrando na zona de medo e ficamos na zona de conforto. Então, a gente teve que quebrar esses dois paradigmas, que nós não somos só o nosso corpo, nós somos o quê? Energia, nós somos seres espirituais, nós somos o quê? Nós já somos prósperos, nós já temos herança divina. Então, a prosperidade, ela faz parte da sua essência. E aí você vai criando condições para você materializar os seus sonhos e os seus desejos, tá? Então ela vem da sua essência. Eu gosto muito de uma frase, né, do escritor lá do Pequeno Príncipe, que ele fala: o essencial é invisível aos olhos. Então muitas coisas a gente não consegue pegar, a gente só consegue sentir, a gente só consegue emocionalizar, a gente consegue sentir aquela emoção. Então, o que realmente tem valor, ele é invisível aos nossos olhos. Então, se a gente quiser ver tudo só com esses olhos físicos, muita coisa a gente vai perder, muita coisa vai passar. Então, a gente tem que estar trabalhando com o quê? Com os nossos outros sentidos, não só com os nossos 5 sentidos, que é visão, olfato, paladar, tato, audição, a gente tem que trabalhar com o nosso 6º sentido também, com a intuição, com a imaginação, com a visualização. Por quê? Porque você consegue tomar decisões melhores quando você consegue imaginar o futuro desejado, quando você consegue visualizar aquilo que você deseja. Então, o essencial é invisível aos olhos. Por quê? Porque só ter coisas materiais, você vai estar sempre na corrida dos ratos, sempre buscando. Por quê? Porque o essencial é invisível aos olhos. Você não consegue ver, você só consegue sentir. O que realmente importa é aquilo que você vai sentir, não são as coisas que você tem, porque as coisas que você tem são suas, emprestadas na verdade, porque elas vão ficar todas aqui. O sentimento, as coisas que você tem, não, isso são seus, porque tá dentro de você. Então,
Primeiro eu tenho que trabalhar o que está invisível para trabalhar depois o visível. E isso é prosperidade. Então, gente, você tem que alinhar o seu pensamento, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente e a forma como você age. E quando você está alinhado, pensamento, sentimento e a ação, você se conecta com as três mentes. A mente racional, que é essa que está falando com vocês, a mente inconsciente, que é onde estão os nossos padrões, os nossos condicionamentos, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita como verdade, e a mente superior. A mente superior, que é o todo, é a criação, então tá tudo alinhado. É por isso que você consegue manifestar as coisas na sua vida. Por isso que as coisas começam a dar certo. Quando elevamos nossa vibração, nós conectamos com energias balsâmicas. E isso é mágico, só quem sente sabe. Isso mesmo, Ana, é isso mesmo. Por quê? Porque você tá alinhado. Você tá alinhado pensamento, sentimento e ação, então tá tudo no fluxo, tá tudo em conexão. E aí, isso é você saber quem é a sua verdadeira essência, qual é a sua verdadeira identidade, que é de prosperidade. Só que nós estamos aqui se sentindo o quê? Desconectados, sozinhos, isolados, porque quando a gente perde essa conexão com a fonte, quando a gente perde essa conexão com a criação, com o todo, com a inteligência universal, com a mente universal, com a centelha divina, a gente se sente sozinho, a gente se sente angustiado, a gente se sente frustrado, a gente sente que a gente pode estar com a casa cheia de pessoas, mas a gente está se sentindo sozinho, desfragmentado, fragmentado. Por quê? Porque a gente perdeu a conexão. E é isso mesmo que você falou, Ana. Quando você eleva a sua frequência, quando eleva a sua vibração, você se conecta de novo à fonte. E quando você se conecta à fonte, você está alinhado às três mentes: consciente, inconsciente e mente cósmica, mente superior. As três estão em alinhamento. Mas o que acontece na vida da gente? Acontece que isso mesmo, nosso eu superior é sábio, mas para ouvi-lo temos que anular o ego. Isso mesmo, Ana, temos que anular o ego. O que é o ego? O ego é o personagem que nós estamos vivendo aqui. E esse ego é que fica lá, nossa mente, falando o tempo inteiro com a gente, preso no passado ou no futuro. E o tempo inteiro, agora vai fazer isso, porque só quando você tiver tal coisa, você vai conseguir tal coisa, você vai ser reconhecido, porque você precisa ter isso, porque você precisa ter aquilo, porque agora você precisa ter mais outra coisa. É o ego, tudo isso é o ego, é o personagem. E quem que é o ator? O ator é a sua essência divina, é quem você é, a sua consciência. E você tá aqui representando um personagem. E o personagem, a gente vê muitos filmes, né, fazendo uma analogia, quando as pessoas, elas acabam aquele papel que elas estão desempenhando, elas continuam vivendo aquele papel. A gente já viu vários casos de atores aí que continuam vivendo esse papel, porque ele se incorpora tanto àquele personagem, incorpora tanto que ele começa a viver aquilo, e o ego é isso. E aí, por isso que é importante silenciar para nos conectar. E o que faz a gente se conectar, Silvana? É isso mesmo, é silenciar a mente, é silenciar as vozes que estão o tempo inteiro comandando, e elas só conseguem comandar em dois tempos, ou no passado ou no futuro. Ela não consegue comandar, a mente não consegue se a gente estiver consciente, se a gente estiver com o nosso poder de observador, vendo o que está acontecendo. Ela não consegue, ela perde a força. Por isso que quanto mais consciente você está, menos você sofre. Menos ansiedade, menos depressão, menos frustração, menos angústia, menos vazio, porque você está consciente, você está observando. Por isso que a gente volta lá, que o essencial é invisível aos olhos. Você tem que fazer esse trabalho. Eu me identifico se minhas escolhas são do ego ou do meu eu superior, me perguntando sempre por que eu quero determinada coisa. Isso mesmo, porque muitas vezes o que a gente quer não é um desejo da nossa identidade, é um desejo do ego, é uma necessidade do ego, e a maioria das nossas necessidades são do ego. E principalmente agora, Ana, que a gente está vivendo esse momento, muitas pessoas, elas estão vivendo o quê? O essencialismo, elas estão vendo realmente aquilo que importa.
Porque a gente estava numa corrida no automático, e a gente não estava vendo o que realmente importa, o invisível, o sensível. E aí a gente estava no ego, o tempo inteiro no ego. E agora as pessoas estão vendo o que é essencial mesmo, o que é necessário, quantas coisas que a gente não está mais fazendo e que para algumas pessoas está fazendo muita falta e para outras não estão fazendo falta, porque perceberam o que realmente é importante. Muitas vezes agimos para agradar os outros, com certeza agimos para agradar os outros. E isso faz parte de nossos condicionamentos. De querer ser amado. E aí às vezes a gente quer ser amado e a gente fica vivendo em função da outra pessoa, em função do outro. Verdade, Ana, eu consegui parar com isso, parei de agradar os outros. E isso, você tem que trabalhar o seu ser, porque se o seu ser está preenchido, você não precisa do outro. É claro que você vai conviver com as outras pessoas, a gente precisa conviver com as outras pessoas, a gente precisa se relacionar, e esse é o nosso grande desafio, se relacionar com as outras pessoas, porque ficar sozinho lá meditando é muito fácil, ficar uma vida toda só meditando sem ninguém. Mas quando você começa a olhar para você e começa a fazer aquilo que realmente está ligado à sua essência, à sua identidade, quem verdadeiramente você é e não quem é o seu ator, que é o ego, você começa a se conectar com aquilo que é importante. E aí as outras coisas, as coisas materiais vão ser uma consequência, elas vão acontecer. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. E quando você está preenchido, você quer transbordar, você quer passar isso para mais pessoas. Você quer que mais pessoas tenham acesso a essa sua essência. E aí não tem como. Você vai voltar, porque essa é a roda da abundância. Para a roda da abundância girar, você precisa dar e receber, dar e receber, dar e receber. Então, se você ficar esperando só o ter, para depois você começar a dar, você nunca vai ter. Ou você vai ter e você nunca vai ser próspero. E sempre vai estar com a falta, e sempre vai estar com o buraco. Porque o ser não está preenchido. Consegui tudo isso com a ajuda da Dani. Gratidão aos seus vídeos, lives, me ajudou muito. Isso aí, Silvana, vamos lá. Vamos compartilhar. Então, gente, prestem atenção que a gente vai chegar aqui ao final da nossa live. Essa live é uma live curta, porque eu queria trazer esse recado para vocês. Então, pra gente ser, né? Pra gente ser, a gente não pode ser aquilo que a gente não tem. Então, preste atenção nas suas palavras, as palavras que você está dizendo, porque palavras são decretos. Palavras são decretos, são intenções. Então, preste atenção aí essa semana toda no que você está dizendo, nas palavras que você está dizendo. E o que está separando você de todos os seus sonhos? O que está separando você de todos os seus sonhos? As suas resistências. Você resiste, por isso que as coisas não acontecem, porque você está resistindo. Então você precisa limpar tudo aquilo, tudo aquilo que está fazendo com que você resista, fazendo com que você não acredite no que realmente é importante para a sua vida. E agora nós estamos num momento propício para isso, nós estamos numa nova era. Então qual é a frequência da nova era, do novo humano? Porque não tem como voltar ao que era antes, não vai voltar, gente, já é uma nova frequência. E como que a gente consegue perceber isso? Quando a gente está com um grau, com uma consciência mais elevada, a gente consegue perceber coisas que não estão só perceptíveis aos nossos olhos. Então, gente, vamos perceber quais são as palavras que a gente está dizendo aí durante o nosso dia, as palavras que a gente está decretando. Vamos perceber o que a gente está sentindo, vamos silenciar para se conectar com o nosso ser, com a nossa mente superior, com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina, para que a nossa vida possa ser mais fluida. E isso vai trazer o quê? Vai trazer aceitação para você. Trazer aceitação é não resistir, não é aceitar a vida do jeito que ela tá, tô passando necessidade, vou aceitar, mas é não resistir a esse fato. Então está acontecendo isso? Ok, então o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso sair dessa situação? Que consciência eu preciso acessar para sair daí?
É isso que a gente tem que fazer. Isso é aceitar. E quando você aceita, a sua frequência já eleva para 300 Hz, 350 Hz. Você já sai lá do nível de contração, da frequência baixa. A aceitação já começa porque você já está no nível da razão. Você está aceitando. Você já está começando a racionalizar. Está saindo do sofrimento. Então, o ideal é a gente estar na frequência do amor, na frequência da alegria. Esse é o ideal. Mas se você já começar a aceitar, você já se distanciou da frequência baixa lá, da frequência negativa. É claro que tem dias que vai ter altos e baixos, mas se você sabendo que você precisa estar numa frequência elevada, o que você vai fazer? Você vai fazer coisas que te coloquem nessa frequência mais elevada. E aí você começa a aceitar para você aumentar a sua frequência. Então toda mudança, gente, ela começa do invisível para o visível, do invisível para o visível. Se o visível não está legal, se o visível não está tendo os resultados que você deseja, você tem que mudar o que está invisível, começando a acreditar que você já é próspero, que isso faz parte do seu DNA, que faz parte da sua essência. Você é imagem e semelhança do Criador. O que é ser imagem e semelhança do Criador? Que você tem o mesmo poder de criação. Por isso que a gente chama co-criador da realidade. Porque se ele criou tudo isso, nós temos o poder para co-criar também. Então vamos lá, gente. Deixa eu só ler aqui os comentários, a gente está chegando ao final. Quem ainda não faz parte do movimento Arrasa, quem não faz não te conhecer, mas virei sua fã, sensacional sua live. Ana, vai lá pro grupo do Movimento Arrasa, tem tanto no Telegram como no WhatsApp. Toda quinta-feira tem aula. Essa quinta-feira vai ter uma aula. Qual que vai ser o tema dessa quinta-feira? Não enxergo aqui o meu tema. Como criar um estado de presença vai ser o tema. Aqui tem uma lousa aqui atrás. Como criar o seu estado de presença vai ser o tema dessa aula. As aulas de quinta-feira são no Zoom, são fechadas. Então entra no Telegram, tem o meu link aqui na bio. Entra lá no Telegram e vai lá pro Telegram para você fazer parte das aulas de quinta-feira que acontece às 20 horas do Movimento Arrasa. Gente, e lá no Telegram tem um material da live da Juliana Calil. Quem tava na live da limpeza da casa, que todo mundo ficou empolgado aí com a limpeza da casa, ela colocou um material fantástico lá no meu Telegram, com dicas para vocês fazerem defumação, para vocês verem a água, a energia da água. É bárbaro. Vocês têm que ir lá olhar para vocês já começarem a fazer. Tanto que sábado eu peguei aqui para fazer um faxinão, dei um monte de coisa para liberar a energia. Até meu marido notou, nossa, tá diferente mesmo a casa, porque fica mais leve. A casa fica mais leve, sim. E isso a casa tá muito ligada à prosperidade, porque a casa é um reflexo do que nós somos. É um reflexo de você. Se a casa tá desorganizada, a sua mente também está desorganizada. Gente, Ju maravilhosa, não sei quem é a Ju. Ju Blanco. Ok, gente, obrigada por a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou fazer uma live curtinha aqui também, que vai ser os comportamentos que bloqueiam a sua prosperidade. Vai ser nesse mesmo horário, às 20h33, e vai ser rapidinho também, meia horinha, pra gente entrar aí nesse fluxo da prosperidade. Então silencie sua mente, tente se conectar aí com a fonte, acessa a fonte e vai, porque você vai ver que a sua mente vai fluir. E compartilhe, transborde na vida das pessoas também, porque esse é um momento que nós precisamos servir ao próximo. Então, entra lá no Telegram que eu tô esperando vocês lá pra gente arrasar na quinta-feira na nossa aula, que vai ser muito legal. Eu preparei uma aula fantástica com muito, muito, muito carinho. Gente, obrigado e arrasa a prosperidade!